Está começando o programa Identidade X, para multiplicar os seus conhecimentos, sempre explorando uma nova visão sobre as manifestações culturais. O X da questão de hoje são as tribos urbanas. Vale tudo. Ninguém é igual a ninguém. Para falar sobre o comportamento das tribos urbanas, estamos com o doutor em antropologia, também formado em psicologia e sociologia, João Lindolfo Filho. É um prazer recebê-lo. A nossa primeira pergunta seria: qual a melhor definição para uma tribo urbana? Bem, quem primeiro conceitua a tribo urbana é o sociólogo francês Michel Maffezoli. Entretanto, existem ambiguidades no uso do conceito de tribos urbanas, mas consiste basicamente no seguinte: são grupos jovens urbanos de sociabilidades com interesses comuns, né? E nesses grupos eles encontram a sensação de pertença, né? A sensação de pertença, um delineamento da identidade e, basicamente, a potência contra o poder estabelecido. As manifestações artísticas, elas têm um poder agregador, pode-se dizer assim. Isso a gente pode dizer que faz a diferença entre uma tribo urbana e uma pessoa comum? As manifestações artísticas são substrato das tribos urbanas. De maneira geral, elas se articulam em torno de uma forma de música, preferencialmente música que tem um teor contestatório e tem uma indumentária própria, desenvolvem também um comportamento que, de maneira geral, um comportamento que questiona o poder estabelecido. Nesse conceito, então, a gente pode colocar como o rock, o reggae e o rap como essas músicas mais emblemáticas? São músicas que têm um teor contestatório, né? E eu agregaria aí também, por exemplo, o funk carioca, que esse funk que você ouve é um funk domesticado, mas a base do funk carioca é o funk proibidão, né? Que vende nas bancas pelo Rio de Janeiro, que fala justamente sobre facções criminosas e tem uma cultura bélica incutida nesse tipo de ritmo, que é uma coisa extraordinária, quer dizer. Então tem várias, além dessas, tem diversas outras que podem ser foco de discussão. O jovem, ele tem consciência da tribo, porque a gente vê muita a questão da moda, ele tem essa preocupação em conhecer o contexto histórico daquela tribo que ele participa? Então, eu acho que uma grande parte vai pelo modismo, né? Vai pelo modismo mesmo porque a indústria cultural se ocupa de domesticar os conteúdos e colocar de forma vendável, de forma comercializável. Mas eu vejo que muitos trabalham com a essência e outros por modismo. A gente tem aqui exemplos do clubber, que é uma tribo de origem europeia, o cosplay, que é japonês. A gente não tem nenhuma tribo com uma raiz brasileira. Por que isso acontece? Então, é que esses são os mais conhecidos, mas tem uma tribo urbana que se reúne em torno do forró, tem os próprios funkers cariocas,
Tem várias tribos brasileiras também. Mas é que essas tribos, por exemplo, essas tribos que têm um alcance mais planetário, né, acabam sendo trazidas para cá. Mas além dessas tribos, tem as tribos também, brasileiras também. A gente sabe que na escola, muitas vezes as pessoas, as crianças, elas se separam em grupos nas escolas, já buscando essa identidade. Esse é o fator primordial, a escola é o começo dessa busca de identidade, dessa separação em grupos específicos que virão a ser as tribos? Então, na escola existe um receio incrível de solidão, né? E além do receio da solidão, existe também a necessidade de estabelecer uma identidade, né? Na década de 80, 70, 80, você entrava na faculdade e você tinha que ser unista, né? Você tinha que ser unista, você seria anarquista, comunista, socialista. E esses jovens, desde a mais tenra idade, eles veem que, entrando na escola, tem essa multiplicidade de atitudes e de grupos de sociabilidade juvenis, eles acabam se agregando a quase que de imediato. Aí entra a questão, alguns por mero embalo, né, por mero, digamos assim, por mero modismo, e outros acabam se aprofundando naquilo que é a expressão desse agrupamento específico que eles se colocam. Pegando esse gancho do modismo, a gente tem pessoas que não seguem tribos, mas elas seguem a moda, como é o caso do Neymar, que usa um cabelo moicano, e a gente vê muita garotada seguindo, né? Isso é uma coisa passageira, é um modismo, isso porque também a pessoa não conhece o contexto do que é um moicano. Tá. Como a gente vê uma situação dessa natureza? Então, o Neymar, muito embora ele se coloque na mídia, muitas vezes com atitudes eminentemente punks, ele não tem a menor ideia de que se trata, né? O Neymar, por exemplo, ele não tinha ideia nem de ser negro, quer dizer, perguntaram para ele se ele tinha sofrido discriminação alguma vez na vida, ele falou, não, eu nunca sofri porque eu não sou negro, né? Ele foi saber que era negro ultimamente, quando ele jogou na Inglaterra, que jogaram, acidentalmente ou não, jogaram uma banana no campo, e aí é que ele começou a pensar um pouco sobre isso. Bom, mas você imagina, o Neymar pega um fragmento da cultura punk, que já foi resgatada de lá dos moicanos, da relação com guerra e tudo mais, e começa a usar. Os fãs de futebol usam, quer dizer, mas não é pela questão, quer dizer, pela questão do futebol, o rapaz usa uma coisa que é do movimento punk, que é resgatada do moicano, e é assim que nessa sociedade massificada as coisas vão se proliferando de maneira virótica, né? Agora vamos a um breve intervalo e fique multiplicado nesse canal. Identidade X volta já. Ideologia, eu quero viver.